Beleza, então. Boa noite, gente. Vamos estar aqui para falar desse texto bastante. O pessoal vai entrando aqui, eu vou aceitando. Vou apresentar aqui os slides. Vamos ver se vai funcionar assim. Eu consigo ver vocês. Vocês conseguem ver? Aham, tá ótimo. Beleza. Então, ok, gente. Fizemos. O pessoal da, da Praxis fez esse convite para mim lá mais ou menos em junho. Achei o timing muito bom, né? Nas últimas semanas a gente vem vendo umas discussões sobre psicanálise, ciência, enfim. Então eu acho que é um texto muito bom para a gente pensar em algumas questões disso, né? Então, bom, beleza. Vamos então ver um pouco sobre o texto, a ciência e a verdade que está nos escritos. Sempre quando a gente fala de Lacan, é bem interessante a gente saber o que estava acontecendo naquele momento. Então, é uma obra muito extensa, então aí mais de 30, 40 anos de obra. Então, sempre quando a gente pega um texto separado, é interessante saber o que estava acontecendo tanto na vida do Lacan, quanto no contexto Europa, França, ali, enfim. Então, esse texto ele foi escrito entre o Seminário 11 e 12, na verdade ele foi uma aula de abertura do Seminário 12, então a gente está naquele momento pós-expulsão da IPA, do Lacan. Então ele estava num movimento de pensar a teoria da psicanálise de uma ótica muito assim, onde que ela está. Então, o Seminário 11, os 4 conceitos fundamentais. O que dá fundamento para essa prática? Qual que é a base dela? E para então chegar no Seminário 12 para ter as questões cruciais, né? Esse momento também foi antes da publicação dos escritos, que foi um ano após, né? O Seminário 12, lá em 66. Então, a gente tem que pensar que o ensino dele já estava marcado pela topologia, então ele já tinha desenvolvido os grafos, principalmente as bases para o grafo do desejo, lá na altura do Seminário 5 e 6, e estava usando bastante topologia já, o Tora, enfim, no Seminário 9, junto com a noção de objeto A. Então é muito comum quando a gente está começando a ler Lacan, a gente vê lá o título dos seminários. Opa, acho que foi. O título dos seminários, e aí a gente vê lá conceitos fundamentais, a gente vai direto nele. E a gente já tem muita coisa acontecendo. Então, se você nunca teve contato com Lacan, não é uma boa ideia ir nesse seminário. Pode se assustar, né? Então, ok. Para a gente começar, então, aquecendo aí, vamos pensar, então, o que propõe esse texto? O que estava acontecendo antes? Essa citação está no Seminário 11, é na primeira aula, tá na página 14. Então, no momento em que, diante de vocês, eu interrogo o que são os fundamentos, no sentido amplo do termo da psicanálise. O que quer dizer? O que é que afunda com a praxis? Eu vou destacar esses 3 termos que acho que ajudam bastante a gente: fundamentos, psicanálise e praxis. Então, os fundamentos, os 4 conceitos fundamentais que o Lacan ele trabalha ao longo desse seminário inteiro é o inconsciente, ele vai colocar na ordem da repetição, o objeto, que aí seria o objeto A, transferência, coloca no campo do saber, e pulsão da demanda. Hoje teve o grupo do Seminário 11, né, acontece nas quintas às 10h30, a gente está acabando ele, e a gente falou exatamente disso, porque por mais que essa divisão esteja correta, ela é didática. Na verdade, os conceitos de Lacan, eles não se fecham em si mesmos, a gente sempre trabalha a relação entre eles. Então, não adianta muito a gente tentar, eu vou estudar o inconsciente de Lacan e só ele. Não, a gente vai ter que passar por significante, por sujeito, por grande outro, por discurso, por saber e mais um monte de coisa. Então, sempre dá um trabalhão pra gente, mas é o que a gente escolheu, né? Psicanálise. Então, que psicanálise é essa que Lacan tanto fala e tanto critica ao mesmo tempo? O ensino de Lacan, aí, naquele slide anterior, eu tinha até colocado um texto, Situação da Psicanálise, em 53,
É um texto dos escritos muito bons, que ele faz um relatório falando de tudo que já tem, de tudo entre muitas aspas, né? Das principais coisas que já tem produzidas no campo. Então, o ensino dele sempre, geralmente é assim, um artigo que ele vai comentando, fulano de tal falou tal coisa. Isso não é psicanálise, isso não tem a ver com o inconsciente. Então, o inconsciente que ele trabalha, que muito se discute o retorno a Freud, é o retorno à descoberta de Freud, que é o inconsciente. Só que Lacan vai trabalhar com isso de uma maneira diferente de Freud, que é pela via do significante. E, por fim, a praxis é o fazer do analista e, portanto, sua formação. Ele começa a falar de praxis um pouco depois dessa citação, e ele encerra o seminário falando disso. O que move o analista? O sujeito suposto saber, que se coloca, quais questões estão envolvidas na transferência e, portanto, na formação do analista. Porque a gente vai ver melhor, mas, assim, a prática, numa análise, não forma analistas, isso para Lacan. Então, ele sempre vai estar muito preocupado em como a teoria pode ser propagada, como pode ser transmitida. Então, beleza. Já indo mais para o texto, o que a gente tem que saber antes da gente ir para o texto? Eu destaquei esses 3 pontos, porque acho que a gente vai conseguir ver bastante eles. Nossa, bastante eles, que é esquisito, né? A gente vai conseguir ver eles bastante pulverizados nesse texto. Então, ciência, daí mais especificamente Descartes, saber e verdade e sujeito. Então, a base para a gente começar é o axioma clássico, né? O aforismo, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que ele fala diversas vezes, ele fala especificamente desse texto também. E eu destaquei essa passagem do meu ensino. Meu ensino é um livrinho bem curto, ele não está aqui, aquele roxinho da coleção Paradoxos. São textos muito bons, porque são conferências após Lacan fazer os escritos. Então, ele estava muito nessa de, tipo assim, quero transmitir o que se propõe o meu ensino. Essa frase está na primeira conferência, se não me engano, o nome dela é Origem, Finalidade e Fim do Meu Ensino, alguma coisa assim. E ele reafirma isso, com efeito, meu ensino é muito simplesmente a linguagem, nada além disso. E ele vai retomando isso de diversas perspectivas. Opa. Beleza. Vamos começar pelo sujeito. A tese central desse texto é que o sujeito psicanalítico com que a gente trabalha numa análise enquanto analistas é correlato com o sujeito da ciência. O que são essas noções de sujeito? Primeiro, a gente tem que pensar que ambos são sujeitos que falta alguma coisa, então é marcado pela barra, pelo limite, enfim, e que eles são divididos entre 2 coisas, saber e verdade. Eu coloquei algumas citações do texto aqui, então, do sujeito que considera ser um correlato essencial da ciência, entre parênteses, o cogito de Descartes. Sujeito como divisão entre saber e verdade. O sujeito tomado numa divisão constitutiva. O sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência. Então, nós vamos ter, então, 2 sujeitos que são divididos entre 2 instâncias, entre o S1 e o S2, entre saber e verdade. E esse sujeito é marcado por uma falta. Então, essa é a base central desse texto. E aí, temos essa citação aqui. A psicanálise como prática e o inconsciente, o de Freud, como descoberta, houvessem tido lugar antes do nascimento da ciência, no século XVII, a ciência ser tomada no sentido absoluto. Em vez de encontrar nisso seu arcaísmo, extrai dali seu próprio fio, de uma maneira que melhor mostre sua diferença de qualquer outro fio. Eu coloquei entre colchetes para dar um sentido melhor. Eu vou destacar o século XVII e a gente já comenta esse trecho. Então, a gente sempre tem que pensar quando a gente fala de Freud, de um certo rompimento com a ciência da época, da corrente científica da época, que era uma corrente empirista. E até hoje,
A gente está vendo aí discussões muito grandes sobre psicanálise e a ciência. A gente tem aqueles argumentos do tipo, não, porque não é empirista, não está dentro de um método científico, metodológico, positivista. E realmente não está. Então, dessa perspectiva, a psicanálise não está nesse campo da ciência, mas ela está num campo de uma outra ciência, as ciências conjecturais. A gente não está num campo de uma ciência empirista e conceitual, e sim conjectural, que é formalista, que é axiomática. Eu coloquei entre parênteses aí uma referência, a lição 4 do seminário 5, que o Lacan fala explicitamente: nosso trabalho não é conceitualizar, nosso empenho é colocar a psicanálise nos trilhos da formalização. É um trecho mais ou menos assim. E formalizar é justamente colocar numa fórmula, uma fórmula matemática. Conjectural é fazer axiomas para ver as relações entre eles. Vamos falar um pouco de Descartes, então, para a gente entender melhor isso. O que representa esse rompimento com ele. Aqui a gente vai fazer um parênteses, aquela coisa de humanas, né? Então, assim, para a gente explicar uma coisa, lá na Grécia Antiga, o que estava rolando. Então, basicamente, assim, na Grécia Antiga tinha uma tradição de pensar o ser. O que é o ser? Ele está no campo das ideias, o ser consegue existir no mundo, ele consegue aprender o mundo, a partir dos sentidos, tem uma substância, essa substância é universal, essa substância é específica. Temos aí diversas discussões em torno do ser. E isso permaneceu por muito tempo. A gente teve um hiato aí na Idade Média, não que não teve uma produção filosófica nesse período, mas o ser não era mais uma questão, porque o ser já tinha um local, era ali a Terra, e na Idade Média vinha muito a noção de Deus, muito forte. Então, tinha tudo um papel, um lugar. Isso, claro, no Ocidente, né? Oriente é outra história. E aí Descartes, justamente no século XVII, ali, se a gente pensar no período que ele viveu, ele retomou essa tradição. Ele começou a pensar, tá, mas aí o que é o ser? E ele vai começar a trabalhar em cima disso. E aí ele vai fazer o cogito dele, que é o cogito cartesiano, que na verdade é uma frase a frase completa, latim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então, basicamente, para o Descartes, os nossos sentidos não são confiáveis, porque basicamente assim, sei lá, eu pego um copo, eu consigo sentir o copo, eu consigo sentir a textura dele, eu consigo sentir que ele é gelado, eu consigo sentir isso. Mas e se eu estiver sonhando? E se eu estiver louco? E se eu tiver, na verdade, nem sei, na verdade, o que é um copo, e isso é, na verdade, um sonho, e eu só sinto isso porque os meus sentidos me enganam. Ele vai fazer toda aquela tese do gênio que engana, enfim. Então ele vai falar, então os sentidos não são confiáveis. O que é confiável? O pensamento. Então, se eu penso, eu sei que tem uma instância minha que é um ser e que existe. E aí ele fecha tudo isso no cogito dele. Até hoje eu não sei se é cogito ou cogito que fala, em parênteses aí. O Lacan, na página 879, ele discute um pouco isso com Heidegger, com outros filósofos, brincando um pouco com essa ordem das palavras, porque a frase latim não tem uma pontuação. Então ele fala, tipo assim, pode ser uma vírgula, pode ser um 2 pontos e aspas. Então ele vai falando um pouco a partir disso. Então, nessa perspectiva, isso vem até hoje muito forte. Eu sei quem eu sou. Eu tenho uma essência, eu tenho um propósito. Eu sei que eu vou fazer tal coisa e vou conseguir tal coisa porque eu detenho todas as minhas faculdades mentais. Eu sou um ser racional. Eu consigo pensar, logo eu consigo agir. E é assim que eu existo no mundo. E aí vem psicanálise e quebra com isso. Então, basicamente, o que Freud fez? O Freud, ele justamente falou, ali onde eu penso, não tem uma instância que não sou eu. Eu sinto coisas que eu sei que são minhas, mas ao mesmo tempo não fui eu que pensei. Como assim? Isso nos consultórios, temos as mais variadas formas, mas assim, como assim eu
tenho o emprego dos meus sonhos, estou casado com a pessoa que eu amo, minha vida está perfeita, e estou infeliz. E estou ansioso, e estou com insônia, e estou com depressão, e os mais variados sintomas clássicos, assim, da clínica. Então, Freud, na frase clássica, não somos senhores de nossa própria casa, né? Então, a psicanálise tem o curso da Mari Flammarion, não sei se vocês conhecem, ela tem um curso de psicanálise e outros campos do saber, na aula de filosofia, se não me engano, ela cita que a psicanálise é como se fosse um sintoma de Descartes. Então, é um sintoma no sentido que é um outro sentido que vai contra isso. Então, é bem interessante essa discussão. Então, quando a gente pensa no sujeito da ciência, é um sujeito cartesiano. Mas mais do que isso, é um sujeito que é racional, mas que sabe que algo falta. Sabe que tem algo ali que não é completo. Então, assim, eu sei que eu sei e eu sei o que me falta. De um jeito muito simplório, a ciência, de um jeito muito básico, é basicamente a assunção que a gente pode desenvolver coisas. Como a gente vai desenvolver essas coisas, seja de um jeito cartesiano, positivista, ou de um jeito mais com Thomas Kuhn, ou Coiré, Poiré, enfim, a partir de revoluções, a gente vai quebrar o conhecimento prévio e construir novos, aí é uma outra história. Mas basicamente a ciência é isso, a gente está num ponto e a gente vai desenvolver outras coisas a partir desse ponto. E aí, beleza, localizando a psicanálise nesse meio todo. O Lacan ele vai criticar as noções mais psicológicas que estão dentro desse campo experimental. Ele vai citar Piaget, as fases do desenvolvimento, porque isso vem do campo da experiência. A gente consegue observar as crianças crescendo, logo a gente vai conseguir fazer assunções nisso, mas ele vai colocar que a psicologia se deparará com o seu fracasso. E isso por conta de que, se a gente vai colocar os seres humanos num campo de que não é necessariamente os seres humanos, esse campo da experiência, não vai fazer sentido. Alguma hora fracassa, alguma hora colapsa. E aí ele vai falar, então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai colocar numa outra perspectiva. Então, temos aí a teoria dos jogos, que ele fala bastante no Seminário 2. A gente tem a linguística, ele cita o teorema de Gödel, que é o da incompletude, então, matemática. Fala da lógica, teoria da comunicação, antropologia de Lévi-Strauss. Então, ele dá outras referências para a gente trabalhar com isso que a gente trabalha. E que Freud, ele usava isso. A obra de Freud, basicamente, são experiências do corpo, da história de vida da pessoa, de figuras paternas e maternas reais que aconteceram. E Lacan vai falar do tipo, não é nesse campo que a gente está está num campo de discurso, num campo lógico, num campo que é 2D e não 3D. Logo, não é um campo que a gente vai conseguir ter uma experiência. E por fim, ele vai fazer uma proposta até radical, assim, aí, ao meu ver, de falar que não deveria nem haver uma separação entre ciências conjecturais, que são essas ciências que vamos pensar na lógica das relações entre os conceitos e não necessariamente nos conceitos, e as ciências exatas. Porque se a gente tem uma fórmula, a gente consegue explicar isso, a gente consegue passar isso. Então, isso não é exato? Acho que é um pouco a questão que Lacan estava. Já caminhando para o fim, então, saber e verdade é um dos últimos tópicos que a gente pode pensar nesse texto. Então, aqui é de um jeito mais simplificado, assim, que essa discussão de saber e verdade não é de Lacan, é um conceito filosófico de milênios, assim. Mas, basicamente, a gente pensa na verdade como um local fixo, um local dado, um local dito, um local imutável. É um primeiro instante, seria um S1. Então, algo que dá esse start, isso que vai começar. Mas a gente tem um saber, que seria um S2, então que é um lugar que é construído, que a partir de um S1, de um significante primeiro, a gente vai ter uma construção sequente. E aí, pela lógica do significante, esse primeiro lugar, a gente consegue rever ele de forma retroativa. Então, é muito interessante que ele vai colocando a teoria do significante numa
num pensamento filosófico, enfim. E ele vai discutir algumas coisas. Então, a magia e a religião é um lugar que trabalha muito a verdade, e a verdade como causa, igual ele fala. Porque, basicamente, religião e magia é uma instância que oferece uma resposta. E ela não explica as coisas, mas ela é eficaz em algum nível, porque ela dá uma resposta, e se você toma ela como uma verdade, beleza, é eficaz. Levi-Strauss tem um trabalho muito interessante nisso, no livro no Antropologia Estrutural, volume 1. É um compilado de vários artigos, e um dos módulos, dos blocos de artigos, tem o feiticeiro e sua magia. Texto muito legal, assim, Levi-Strauss tem uma escrita muito gostosinha, assim. E aí ele faz uma crítica, assim, que ele aproxima a Igreja Católica com a IPA, por conta da forma de comunicação. Tá bem no meio do texto, ele tá super irônico, né, enfim, daquele jeitão dele, mas basicamente porque a IPA, pela forma de comunicação e transmissão, ela não está operando a partir de uma construção nova, ela só está reproduzindo coisas e dogmas a partir, assim, desde sempre. Se vocês forem hoje no site da IPA, agora me fugiu o nome da sigla da IPA São Paulo, assim, eu esqueci, da Associação de Psicanálise Internacional, só que aqui do Brasil, de São Paulo. Se você entra no site deles, coloca lá, seleção, quero fazer parte, alguma coisa assim, tem a listinha de coisas. O interessado deve fazer uma carta, passar por entrevistas, fazer uma análise didática 3 vezes na semana, passar por supervisão das pessoas daqui e frequentar as aulas daqui. Isso num período de X anos, e aí, por fim, você será pode ser que você seja um analista reconhecido. Então, percebe? Uma coisa dada, uma coisa imposta, enfim. E o Lacan vai se afastar disso de um jeito muito forte. Nos outros escritos, na parte 5, toda aquela parte da proposta da escola dele. E ele vai falar claramente, assim, a preocupação da formação do analista é uma formação teórica. E é uma formação teórica porque é uma formação que é possível de ser transmitida. A gente não está no campo da experiência. Vamos precisar fazer uma análise para então sermos analistas. A gente pode ver a partir de um estudo teórico. E esse estudo só é teórico porque a gente consegue transmitir ele. E transmitir ele no ensino formalizado, matematizado, lógico, e não do campo da experiência. E, por fim, sobre o saber, ele não fala especificamente sobre saber nesse texto, assim, discutindo, ele vai falando mais da verdade e da ciência, nesse lugar. Mas no seminário 11, nas últimas lições, ele vai falando bastante de transferência e, portanto, de saber, do sujeito suposto saber. E como que o saber, essa coisa que está numa construção, pode mover muitas coisas, inclusive uma análise. Na penúltima lição que a gente leu hoje, tem um trecho que ele fala mais ou menos assim, não tem como você fazer uma interpretação sem uma transferência, sem que o paciente estabeleça te coloque numa posição de sujeito suposto saber, te coloque numa posição que ele suponha que você saiba algo dele. Se você faz isso antes, você não está numa análise. Então é bem interessante isso. E por fim, gente, era isso que eu tinha para falar. Vamos finalizar o seminário 11 na semana que vem, vamos ler a última lição dele. E na semana seguinte, a gente vai começar o 12, que vai ser um seminário aí, já deu uma folheada, porque, né, ansioso. É um seminário que é muito forte, essa questão de onde está a psicanálise, onde está a psicanálise na ciência, que ciência é essa, o que se propõe, enfim. E é isso. Deixa eu tirar aqui os slides. Oi, Úrsula, pode falar? Oi, Kaique. Primeira vez que eu tive com você. Acho que amanhã eu não vou conseguir fazer o seminário porque eu tenho exame, mas eu vou participar depois. Mas eu queria compartilhar com vocês que hoje de manhã eu estou lendo o seminário do hoje com a Stephanie, e aí veio esse Penso Logo Sou.
E aí ela trouxe uma coisa que eu queria compartilhar aqui, que eu achei super interessante, que ela fala que quando o Descartes está no discurso do método dele, ele nega tudo para descobrir a verdade da realidade e tenta afirmar alguma coisa. Ele não consegue negar o fato de que está pensando. Só que a existência se dá por quê? Porque existe Deus, porque Descartes fala de Deus. Então ele nega tudo para afirmar. Ele tem que afirmar Deus, ele nega tudo. E para afirmar, ele tem que afirmar Deus antes. Então, isso é interessante. Eu penso onde não sou, eu só posso pensar onde está Deus. E eu sou onde não penso. Existe um outro. Esse Deus é o grande outro. Eu achei interessantíssimo isso. Aí eu falei assim, bom, eu anotei, eu vou, como você falou, eu falei, vou compartilhar, mas eu ainda quero ler mais sobre isso, porque eu achei, já vi várias falas sobre isso, mas essa sacada que a Stephanie deu hoje de manhã, eu não tinha ainda essa inversão que o Lacan vai trabalhar, né, do penso onde não sou, logo sou onde não penso, vai trazer essa existência do grande outro, o grande outro como Deus, relacionado a essa questão do Descartes. Achei bem legal. Aí eu não sei se vocês já ouviram, mas hoje eu ouvi de manhã, fiquei com isso, tinha umas anotações, falei, vou trazer. Quem sabe enriquece aí para vocês também. Muito bom. É bem legal essa passagem mesmo, que a gente vai vendo se construindo essa perspectiva. Assim, quando a gente fala de qualquer coisa de Lacan, a gente vai passar por sujeito, grande outro, significante. Não tem como a gente falar de desejo, de gozo, de discurso, de sintoma, de grafo do desejo, sem a gente passar por essas coisas. Mas é muito legal ver o Lacan construindo isso de diferentes perspectivas, né? Estava tentando achar a referência certinha, porque ele fala um pouco disso na Ciência e na Verdade, com a frase do Freud, aquele onde o eu estava, o isso deve advir. Ele vai comentando essa frase com a parte de Deus e Descartes, enfim. É uma parte um pouco mais chatinha, assim, não tá tão generosa, assim, a escrita dele, mas é um pouco essa a discussão, assim, até, sei lá, quando a gente tá falando sozinho, a gente tá falando com alguém. Sei lá, a gente abre a geladeira, o que eu vou comer hoje? Abre o armário, o que eu vou vestir hoje? Ai, para onde eu vou? Como que eu chego lá? Deixa eu ver no Maps. Será que eu vou chegar atrasado? O que que a gente está falando? E mais do que isso, como que a gente pensaria isso se não fosse para alguém, para uma outra instância? É muito interessante quando a gente começa a pensar essas coisas, né? E aí a gente tem várias ideias de que essa instância, né, grande outro, enquanto lugar, podemos aí ocupar ele de diversas formas, né? É bem interessante, sim. Gente, eu ia falar uma coisa que esse negócio do Descartes, quando a gente vai estudar, né, e você percebe que o método da dúvida, ele só fez para afirmar que Deus existe, fica assim, é isso então, né, era sobre isso. E aí eu estava pensando nisso que você falou, né, Kaique, e nesse texto super polêmico que saiu agora sobre a psicanálise também, que a ciência se coloca como esse lugar da verdade, enfim, né, essa coisa fixa, dita mesmo, colocada, e é muito louco pensar, porque parece que não se considera que, na verdade, é um saber mesmo, né, é uma coisa construída, tanto que a gente né, vê esse movimento da ciência, as mudanças que a gente já passou, uma coisa que era dita, e de repente foi desdita, e de repente passou a ser uma nova verdade. Então não era uma verdade, era um saber, né, essa própria questão com Descartes também, assim, o método da dúvida que é super católico da parte dele, de colocar, né, que a gente usa até hoje nas ciências, né, porque para você chegar a uma teoria, você tem que duvidar dela até que você não consiga desprová-la mais. Assim, essa coisa do reducionismo, né, que só isso é ciência, como se a ciência fosse essa verdade que é para sempre colocada, não, é um saber mesmo, né, que se cria a todo momento e sempre está em mudança. Enfim, acho muito uma hipocrisia muito grande, assim, né,
esse lugar que a ciência se coloca. É interessante a gente pensar nisso também. Pessoalmente falando também, assim, eu acho muito... Não sei, assim, tipo, de um esforço muito grande de algumas pessoas de ficar afirmando isso, assim. Não sei, quase, sei lá, sempre me vê uma imagem meio, sei lá, você vai num McDonald's e fica assim, mas como assim não tem pizza? É claro que não vai ter pizza, acho que, assim, ninguém vai ter um sonho, uma vontade de, sei lá, fazer uma máquina que vai dar para ver o significante. Ou que vai chegar num consultório e no meio de uma sessão vai pegar ali um sujeito. Opa, abriu ali, o inconsciente, pegamos. É palpável, é visível, sentiu um cheiro, sei lá. Tipo, ninguém se propõe a isso, nunca foi sobre isso. A gente tem aí obras muito extensas que, tipo, tiram dessa perspectiva. E aí vem uma pessoa de um outro campo, acho que uma autora é bióloga e o autor, que eles são um casal, né? Pelo que eu vi, ele é jornalista. E vem falar de um campo assim, tipo, de uma prepotência até meio cômica, assim, né? Essa questão. Então, eu acho bem interessante isso, ao mesmo tempo que ficou meio, gente, pra quê, né? Vai estudar um pouquinho aí, seu campo, deixa a gente aqui, que a gente não quer fazer isso. Você está sendo muito educado, de uma estupidez absurda. Mas Cara, e é louco, assim, porque até dentro da ciência mesmo, né, se você for para um reducionismo, assim, muito materialista, essas coisas que a gente tem como um mito, né, de que são uma verdade, o átomo. A gente nunca viu um átomo. Uhum. Sabe, realmente é uma conjectura também, porque se você for partir para isso, só é real aquilo que se vê na experiência, você nunca viu um átomo, então como que você pode dizer que é real também, sabe? Se você for medir tudo com essa régua, nada resta, eu acho. Então, é isso que a Ursula falou, é de uma burrice mesmo. É uma estupidez muito grande, né? Medir tudo dessa mesma maneira, assim. Quando a gente fala de ciências conjecturais também, não sei se fosse ser todas de cabeça, mas então a gente tem psicanálise lacaniana, física quântica, lógica, topologia e esqueci o nome, que são as matemáticas não euclidianas. Não tem como a gente saber, a topologia não tem como a gente fazer algo no espaço que obedeça às leis da topologia. Mas, logicamente, a gente consegue fazer isso. Física quântica, a mesma coisa. A física quântica dá margem para misticismo muito por conta disso, assim. É um trabalho teórico super rígido, com uma base muito grande, só que por ter uma base tão grande e ser tão complexa e tão longe para a gente ficar tipo, pensando e imaginando, abre margem para misticismo sei lá, teve aquela moda de tudo ser quântico, né? Coach quântico, terapia quântica, tipo. Então, tem essa questão de, por um lado, quanto mais a gente se afasta de um senso comum, e o senso comum é isso, a gente consegue ver, a gente acredita. Eu sei que se eu cato um carro, acelero e vou de frente para um outro carro que está muito rápido também, vai ser um acidente assim. Se o carro está parado, vai ser um acidente ou outro. É muito mais fácil você conversar com as pessoas a partir do que elas conhecem. Agora, quando a gente vai para um nível abstrato, e se é conjectural, é abstrato no nível 1000, fica muito mais difícil, realmente, esse debate. Muitas vezes as pessoas nem sabem disso, só acham que realmente ciência é ponto, é isso. Então, só se eu conseguir ver. Então, sim, realmente é de um nível ignorante, assim, e tudo mais, mas é porque também acho que aí fazendo minha culpa, né, também. É muito distante. Se para nós que estudamos isso é difícil, é trabalhoso, é custoso, meu, para as pessoas, assim, que estão fora desse campo, é outra história também. Eu coloquei um link aí que foi sugerido
eu assisti, gostei muito, 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 que ele vai discutir isso, que isso é para o campo da filosofia. Essa questão sobre ciência é um campo enorme, que não dá para você misturar as áreas. E quem sugeriu esse link foi da Paula Uberlândia, o Lindsay, não sei se vocês conhecem. Ele colocou nos stories dele e colocou o link desse vídeo. Eu também coloquei nos meus stories, e aí estou passando aqui para vocês, que é um vídeo bem bacana, que fala sobre essa questão que a gente está debatendo aqui, e eu achei legal essa perspectiva que ele trouxe. Muito interessante. E aí, fica aí de sugestão. Tem os vídeos do Christian, o Dunker falou de novo, né? Vocês viram? Tem muita gente falando, mas eu achei isso muito legal mesmo, bem diferente, bem interessante. Então, fica aí como sugestão. Legal, vou ver sim. É uma discussão muito importante, assim, e se a gente pensa em Lacan, na década de 60, começo de 70, que ele estava tendo contato com... Estava muito novo, estava muito fresco, assim, é muito interessante pensar no contexto que ele estava. Então, ele estava na França, que, enfim, uma produção acadêmica muito grande, e na França estava acontecendo essas coisas. Ele tinha um contato muito vivo com isso, né? Então, acho que a teoria dele às vezes, acho que fica complexa, mas acho que pelo menos aí é uma perspectiva minha, uma teoria muito viva, não é tão fechadona. É uma teoria complexa, sim, mas dá para ver que tem um empenho muito grande de uma pessoa ali que está vivendo realmente aquilo, né? E realmente, se a gente pensasse que ele trocava um monte de carta, trocava nos corredores de faculdade, ia chamando pessoas, falando, depois de falar, escrevia, tal, meu, que ensino, sabe? E que se até hoje, assim, a gente não conseguiu avançar muito, assim, sei lá, faz 30, 40, não, faz mais, não sei, matemática. Mas aí algumas décadas e a gente não saiu muito desse ponto, meu, imagina lá naquela época, né? Gente, eu acho que vai piorar, sabe? É um movimento muito capitalista também, né? Isso, assim, de ou é ou não é, então, se você tem isso, não se pode ter o resto. Essa redução do pensamento, eu acho que vai ser o Christian que vai precisar continuar fazendo os vídeos dele. Todo ano postar um diferente sobre psicanálise e ciência, porque tá foda. Eu adoro o pessimismo, vai piorar. Mas eu acho que vai ser um debate meio que eterno, sabe? Assim, meio uma coisa meio rinha, assim, sabe? Eu acho que da gente ficar atento, eu acho que essa coisa da gente ficar comunicando isso, esses espaços mesmo, são uma tentativa para continuar esse debate. Vamos ficar com o Lacan e falar que vai fracassar essa perspectiva, mas é realmente uma perspectiva muito endossada, né? Muito mais, até no sentido de produção atual, né? Então, sei lá, Instagram, TikTok, assim, esses campos conseguem entrar nisso de um jeito muito mais fácil. Porque, de novo, faz parte do dia a dia ali das pessoas, né? É visível, enfim. E é muito capitalista mesmo você falar do tipo assim, deu certo em 90% das pessoas. Já dá aquela coisa tipo assim, meu, é certeza, então isso. Né? Mas algo sempre escapa. Pode falar aí, Jordão. Ô, Kaique, eu acho ótimo que venham pessoas com esse pensamento contrário, porque nos obriga a sairmos do lugar comum e buscarmos o que é ciência. Ciência nada mais é do que um método que você prova o que faz. Onde está a ciência na psicanálise? No seu laboratório. Onde é o laboratório do psicanalista? No seu divã. E há essa transmissão didática. Se não houvesse, não haveria psicanalista. E se resume num tripé. Então, quem vem falar contrário, provavelmente não é da área ou quer negar a verdade ou a realidade. E até porque verdade e mentiras, ou verdade ou não verdade, são pontos de vista. Nada são definitivos.
E todo analista, todo psicanalista, por essência, ele já é um filósofo, no sentido da filosofia, filosofia no sentido de pensar o pensamento, de estar sempre buscando uma elaboração. Então, todo analista está sempre elaborando, sempre pensando. E se pegarmos Freud na perversão, ou na neurose, ou na psicose, ou pegarmos Lacan no real, no simbólico, no imaginário, enquadrarmos a pessoa ali, você vai ver o resultado disso. Então, isso é ciência. Só que ele não quer ver, que não vê, mas essa discussão sempre vai ter. Eu acho bom, porque movimenta, dá, sabe? Traz mais gente, bota mais lenha na fogueira. E, desde já, parabéns, viu, Kaique? E pela sua disponibilidade de trazer essas coisas todas aí pra gente aí. E a Úrsula e a Stephanie pontuaram muito bem aí. Fiquei bacana, esse do cogito ergo sum aí. E só essa frase, desde a época lá deles, lá até hoje, ninguém chegou a uma conclusão. Tem muita coisa ainda para ser explorada, que dirá psicanálise tem 100 e poucos anos. Gente, se a gente parar para pensar, a Grécia Antiga, sei lá, quantos milênios de produção tem, a gente está pensando na mesma coisa. Isso é muito legal, né, do ser humano, assim, não importa, assim, sei lá, 7.000 anos atrás, a gente ainda fica pensando quem somos nós, assim, qual que é o nosso lugar, o que que existe, o que que não existe. É muito legal isso, né? Sem dúvida, podemos pensar como o primeiro analista para mim foi Sócrates. Quando ele começava através da maêutica, o que que o analista faz? Ele usa a maêutica. É mesmo? O que que você sente? Por quê? E vai devolvendo, devolvendo, daqui a pouco o cara fala, é mesmo, eu sabia que não sabia. É um saber não sabido. Mas é isso. Muito bom. Gente, e aí? Mais algum comentário? Considerações? Chegamos aí no finalzinho do tempo. Não. Então tá. Valeu, gente, aí pela presença. Vai ficar disponível no YouTube, acho que em breve, a gravação. Então, é isso. Boa noite, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, Kaique. Obrigada. Até a próxima semana, hein, Kaique? Até. Tchau, tchau. Boa noite.